Que a graça, que a paz, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus esteja com todos, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles também que acompanham pela internet, que recebam a bênção do Todo-Poderoso. E rogamos que o Espírito de Deus ilumine as vidas, para que a palavra que vai ser ensinada nessa noite, você possa não só entender, mas viver. Amém. Que Deus nos ajude a todos nós a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. A Bíblia Sagrada nos diz que se você for apenas ouvinte, você está enganando a você mesmo. É como se você passasse a perna em você e causasse males à sua própria vida. Quero iniciar com uma pergunta muito simples e até engraçada. Quem aqui não é filho? Filho ou filha? De manhã eu fiz uma pesquisa também para ver se eu achava algum ET, mas graças a Deus não achei. Ah, mas pastor, eu não tive mãe. Mas você teve alguém que cumpriu o papel de mãe na tua vida. E você foi gerado sim de uma mãe, que talvez por uma circunstância ou outra não pôde cuidar de você, ou mesmo na ignorância da vida tenha te abandonado, mas houve sim uma pessoa especial na tua vida, ou que foi de fato tua mãe, ou que exerceu o papel de mãe na tua existência. Pois é assim que Deus determinou, é assim que Deus estabeleceu. É impressionante o quanto essa questão da maternidade tem sido deturpada nos nossos dias. Nós tivemos uma série de pregações excelentes no mês de abril. Você concorda com isso? Amém. Amém. Louvado seja Deus. E algumas delas falaram muito sobre a questão dos valores. E principalmente a quebra dos valores cristãos, dos valores de Deus, do que Deus deseja para a sociedade. Por exemplo, tem um anúncio circulando aí fortemente na internet. Uma mulher com outra mulher se tornaram mães de uma pessoa. Mas pastor, você é contra a adoção? Não. Opa, presta atenção. Eu não sou contra a adoção. Mas qual o referencial que essa criança vai ter de família? E que eu saiba, até agora, mulher não reproduz. A menos que dê uma invenção aí pela artimanha do inimigo. Semelhantemente, querem constituir uma família, homem com homem. E ao mesmo tempo também criar filhos como se fosse uma família, nos princípios bíblicos. E não é. Não se encaixa. Mas pastor, você é contra isso? Não sou contra o carinho de adotar uma criança. Eu sou contra os valores que estão sendo passados para ela. De que duas pessoas do mesmo sexo constituem uma família. Segundo os valores bíblicos, não. Segundo o que diz a palavra de Deus, não. E tem já um movimento no sentido de até mesmo tentar fazer calar a igreja, fazer com que nós, que cremos na Bíblia Sagrada, tenhamos a nossa fé quietinha, que a gente não possa expressar nada do que se refere à Bíblia Sagrada, pois é preconceito. Mas o que eles falam contra nós e contra o nosso Deus e contra a Bíblia Sagrada, não é. É liberdade de expressão. O nome disso, a ação do diabo em pessoas que estão dominadas pelo mal, querendo perverter os valores e a palavra de Deus. Eu já falei com o pastor Anísio, e eu já estou preparado, que se um dia eu tiver que ser preso por causa dessa Bíblia, eu vou ser preso. Se um dia por causa do meu Deus eu for preso, para mim vai ser uma honra e glória.
Não preso por outro motivo, mas porque eu prego o Evangelho, a Bíblia Sagrada. Para nós é uma honra, porque não vai ser lei nenhuma desse país ou de qualquer outro que vai nos calar. E hoje eu quero falar sobre algo especial, muito especial. Bom, como vocês podem já ter entendido, eu quero falar sobre a mãe, mas eu quero falar sobre a Santa Mãe. Em letra minúscula, calma aí, letra minúscula, não assusta não. Eu vejo necessidade de ensinar algumas coisas da Escritura Sagrada para a igreja a respeito da santidade que é a maternidade. E o quanto as mães, no exercício desse papel, colaboram para que a vontade de Deus se cumpra nessa terra. Vamos pegar um texto da Bíblia Sagrada e depois vários outros, mas comecemos por este. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu estarei lendo do verso 8 até o verso 15, mas a nossa ênfase será mais no verso 15. Primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 até o 15. Assim diz a palavra do nosso Deus: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso. Ora, uma vez vieram me questionar se esse texto não era preconceituoso contra a mulher. Não, não é contra a mulher, é contra o pecado. Se você tivesse vindo hoje na escola dominical, você teria aprendido muito mais a respeito desse texto. Mas não perca, participe da escola dominical. É uma chance de você aprender melhor alguns valores da Bíblia Sagrada. No caso aqui especialmente, o apóstolo Paulo não está mencionando de que a mulher não tem valor. Isso não é verdade. Se você tiver coragem em ler todos os escritos do apóstolo Paulo, ele nunca disse isso, e em nenhum dos textos dá a entender isso. Mas aqui ele fala num contexto onde algumas mulheres, querendo se rebelar, começaram a querer exercer autoridade sobre os homens e como se fosse homem. E nesse sentido também ele mostra que a mulher foi enganada e acabou levando o homem também ao engano, mas ambos pecaram. Tudo bem, nosso propósito não é analisar isso hoje, mas especialmente o verso 15. Todavia será preservada através da sua missão de mãe. O que é ou o que significa a maternidade na Bíblia Sagrada? Ser mãe na Bíblia Sagrada. Quando o pastor Anísio me convidou para que eu trouxesse essa mensagem, me veio na hora essa mensagem, esse tema da mensagem e o texto bíblico que eu iria estar trabalhando. Santa Mãe, com letra minúscula, para que não haja confusão. Mas, eu reafirmo, mãe tem nessa sua tarefa bendita a santificação que vem de Deus para que cumpra um propósito especial aqui nessa terra. E isso nós queremos analisar.
E quando falamos santa, nós não estamos dizendo que ela é sem defeito. A palavra santo na Bíblia, quando ela se aplica ao ser humano, significa que foi separado. Não significa alguém perfeito, sem defeito nenhum. E a palavra santo na Bíblia, como é aplicada ao Deus Todo-Poderoso, a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito, essa palavra santo significa que ele é sem igual. Não há semelhança. Por isso que também é separado. Ao observarmos esse texto, primeiro a gente deseja excluir algumas circunstâncias. Não é uma mulher sem pecado. Quando eu falo de Santa Mãe, não estou falando de uma pessoa que não tem a natureza pecadora em si. Então não estou dizendo uma pessoa sem pecado. Também não estou dizendo que ela é diferente das outras mulheres. Ah, essa aqui é mãe, então ela é queridinha. Essa aqui não é, então não serve para nada. Porque potencialmente, na estrutura da criação da mulher, toda mulher é mãe. Já reparou como uma criança, uma jovenzinha de 14, 15 anos pega uma criança? Já reparou isso não? Ela pega com carinho próprio de mãe. Uma vez eu fiquei reparando, jovenzinhas pegando nenês, e ela pega com carinho próprio de mãe. E é o instinto que já está nela. É o instinto. É a forma que Deus fez. Repare um dia, se você quiser prestar também atenção nesses detalhes, como uma jovenzinha pega um nenê. Parece que está na sua natureza ser mãe. Também não estamos dizendo que é uma mulher que, por ser mãe, deve ser reverenciada, prestar reverência ou adoração a ela. O adorar a mãe se constitui um pecado, porque a adoração é somente a Deus. Mas pastor, qual seria o equilíbrio? É isso que nós queremos mostrar nessa noite. Algumas características dessa Santa Mãe. E ao final nós vamos dar alguns exemplos e aplicar essa palavra para a nossa vida. Primeiro, a mãe que é santa porque é santificada pelo Deus Todo-Poderoso. É separada pelo Deus Todo-Poderoso para que cumpra esse papel bendito. A primeira verdade que você tem que entender é que a mãe é santa porque Deus assim o fez. Separou ela, no sentido de separada, para trazer ao mundo um ser, um novo ser. Agora, à tardezinha, eu estava vendo um programa na TV, passando os canais, e eu vi um que estava passando todo o processo da gestação. Confesso, chorei. Não é porque eu sou chorão, viu, pastor? Mas me emocionei. Começou a ser umas lágrimas assim. Criaram agora um novo ultrassom, acho que é 3D, 4D, é um negócio assim. É muito modernidade. E começou a mostrar com 14 semanas, 10 semanas, e avançando 19, 20. Eu fui olhando aquilo, a lágrima correndo, falei, meu Deus, que lindo, que lindo. A formação de uma criança dentro de um ventre é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E só o Deus que é santo para fazer algo tão bendito. Eu quero que você pense sobre isso. Sobre a santidade da maternidade, que foi algo dado por Deus para a mulher. Por Deus. Deus não deu esse privilégio ao homem. Deus deu esse privilégio a você, mulher. A você, mãe. Pastor, eu não sou mãe ainda, mas potencialmente você tem toda a estrutura para ser. Pastor, eu não posso ser mãe porque tenho um problema e Deus não me permite. Eu vejo pessoas adotando e a adoção é tão linda, parece até que a criança fica parecida com ela. Já viu casos assim? A gente já viu, né? Graças a Deus. Por quê? Ali não importa tanto se saiu do seu ventre ou não.
mas o instinto materno é muito forte. Tem algumas que durante a adoção chegam a gerar leite. Tem casos assim. Não foi ela que trouxe aquela vida ao mundo, mas durante a adoção, principalmente quando é bebê, em algumas mulheres vem o leite materno para que ela dê para aquela criança. Oh, aleluia! Bênção rica de Deus. Outra característica dessa mãe, que é santa, é a bênção de Deus para todos os seres humanos. O que seria da tua vida se não fosse tua mãe? Vamos fazer um review aqui rapidinho. Quantas fraldas do bonitão? Da bonitinha aí, quantas fraldas? Hoje você olha assim e faz de conta que não entende. E graças a Deus parece que Deus tira essa lembrança. Não deixa essa lembrança não. Mas com certeza as mamães lembram. Quantas fraldas trocou? Quantos choros socorreu? Quantas vezes ficou sem dormir para estar cuidando do seu filhinho, da sua filhinha? Não é isso, pai? Aconteceu? Amém. Não é isso, Gisele? Amém. Não é isso, Mazé? Não aconteceu? Legal, aconteceu também. Então percebam que é uma bênção que Deus deu para a mulher, mas para abençoar a raça humana. E não para que ela se vanglorie dizendo eu fui, você não foi, mas sim perceber que Deus deu uma ordem para Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos, e a multiplicação é fruto do amor de um homem e de uma mulher, e esse amor de um homem e de uma mulher gera filhos, e essa gestação de filhos é atribuída à mulher, e atribuída à mulher também o cuidado especial, não que o pai não tenha, mas a ideia básica do pai é como provedor, aquele que vai trazer o sustento, dar a proteção, dar a manutenção. E a tarefa básica da mãe, né, não só gerar o filho, mas cuidar do filho. Ou filha, estou falando filho no sentido genérico. Então, primeiro, a mãe é santa, porque é santificada pelo Deus Todo-Poderoso. Segundo, a mãe, ela é santa, porque é bênção de Deus para toda a raça humana. Mas também, em terceiro, a gente percebe que ela é santa porque é digna da nossa consideração e honra. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá em Êxodo. O apóstolo Paulo, quando vai repetir esse mesmo mandamento na carta aos Efésios, ele fala, honra teu pai e tua mãe. E aí ele faz uma observação, que é o primeiro mandamento com promessa. E na sequência ele fala a promessa, para que os teus dias corram bem. O que quer dizer isso? Irmãos, quantas pessoas não honram seu pai, não honram sua mãe? Eu não queria no sentido de que acontecesse, mas era só um anseio de compreender e perceber de que essa falta de honrar pai e mãe fosse lá fora, com aqueles que não conhecem a Deus, porque aí teria pelo menos uma compreensão melhor. Olha, eles não conhecem a Deus, então a gente tem que explicar para eles. Mas o meu medo e a minha tristeza é quando, como pastor, a gente percebe pessoas que se dizem tementes a Deus, pessoas que dizem que amam a Deus, mas não honram seu pai, não honram sua mãe. E nesse caso, como estamos falando nesta noite sobre a mãe, especialmente sua mãe. E de que forma que não honram? Com palavras de ingratidão. Quantos filhos na ignorância dizem uma frase que nunca deveria ter sido dita? Aquela, eu vou mencionar aqui, mas é um absurdo. Não pedi para nascer.
E geralmente eu ensino uma outra frase também para as bandinhas responder. Eu também não pedi para ter um filho desse jeito, tão ingrato. Não foi com esse propósito que eu gerei você, com tanto amor e carinho, para que você me jogue na cara uma palavra dessa. Irmãos, não se engane, a natureza humana é pecadora. Pastor, você não se assusta com mais nada? Depois que eu entendi a Bíblia, é bem poucas coisas que me assustam do ser humano. Tem coisa que eu fico triste, agora falar que eu estou surpreso, não. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que os homens seriam ingratos, irreverentes, desobedientes, desafeiçoados. Seriam pessoas que não honrariam seu pai e sua mãe. A mãe, ela é santa e é digna de consideração e honra da nossa parte. Em que sentido isso? Vamos ampliar um pouco o entendimento. O que é honra teu pai e tua mãe, em especial a tua mãe? Dar o respeito que lhe é devido, ainda que ela não professe a mesma fé, ainda que ela esteja num procedimento errado. Certa vez, conversando com uma pessoa, eu fui obrigado a explicar isso. A mãe dessa pessoa estava com uma conduta não muito correta. Sendo mais claro, se prostituindo. Ora, o fato dela estar se prostituindo não anulava o fato dela ser mãe. E não dava o direito ao filho ou à filha de fazerem desaforo e desonrar. E eu fui obrigado a esclarecer isso. Falei, olha, o que tua mãe está fazendo não é correto na presença de Deus, mas nada te dá o direito de você xingar, ofender e maltratar, porque ela é tua mãe. E se você acha que ela está fazendo pecado você também está cometendo. Graças a Deus a pessoa entendeu isso e mudou de postura. E até onde eu sei, aquela mãe abandonou o procedimento errado. Até onde eu sei, para a glória de Deus. Amados irmãos, como que você vê a mãe na tua vida? Vamos dar alguns exemplos breves? Ok, vejamos por exemplo o exemplo de Ana, mulher de Eucana, lá no primeiro livro de Samuel. A história é meio longa, eu vou resumir para vocês. Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela clamava a Deus, falava: Deus, dá-me filhos, Senhor, eu preciso de filhos, eu quero ter filhos. Na cultura daquela época, uma mulher não ter filho era desonra para ela, era desonra para o seu marido. Graças a Deus essa cultura não é tão forte nos nossos dias, mas naquela época era um absurdo. E ela clamando a Deus, o sacerdote ali falou: vem cá, essa mulher do jeito que está falando deve estar bêbada. Aí falou: não, meu Senhor, não estou bêbada, não. É que eu estou clamando a Deus. E ele profetizou sobre a vida dela, e passado um tempo ela gerou um filho, Samuel. Deus lhe ouviu. E sabe o que ela fez com esse filho? Dedicou ao Senhor. E naquela época, dedicar ao Senhor significa entregar a Ele aos cuidados dos sacerdotes, para que ele crescesse naquele ambiente servindo a Deus. E em função dessa dedicação, Deus deu mais filhos para aquela mulher. E todo ano ela ia lá visitar o jovenzinho Samuel. Está lá em 1 Samuel capítulo 1. Exemplo de mãe, exemplo de mulher, não sem defeito, não sem pecado, sem a natureza pecaminosa. Todavia, uma pessoa que soube buscar em Deus aquilo que precisava e recebeu do Senhor o que tanto esperava, que era filhos. Poderíamos também falar do exemplo de Sara, que quando recebeu e entendeu a mensagem de que ela seria mãe, ela deu risada do mensageiro. E o mensageiro falou: você riu? Não, não ri não. Riu sim. Mas fica tranquila,
Isso é próprio do ser humano que não conhece, não entende o Deus do impossível. Porque você vai ser mãe na tua velhice. E Abraão vai ser velho, vai ser pai já na velhice. Porque a promessa de Deus não pode ser invalidada. E Sara gerou um filho, já na sua velhice. E eu fico imaginando a alegria daquela mulher. Eu tento imaginar, mas eu acho que é meio difícil. Eu não sei se ela pulava com aquele nenenzinho no colo. Eu sei que devia ser muita alegria. Mas nós poderíamos falar também de outras duas mães. Tem várias na Bíblia, mas duas que eu acho que a gente tem que falar. Primeira delas, Isabel, estéril, mulher de um sacerdote, estéril, não podia ter filhos. Está lá em Lucas capítulo 1. E ela era parente de Maria. E Deus fez com que ela concebesse e nascesse um filho. E qual era o nome desse filho mesmo que Deus falou que era para ter? João Batista. Quem foi João Batista? Aquele que precedeu o caminho do Senhor, Jesus Cristo. É interessante que pouco tempo depois, Deus visitou Maria e ela concebeu por obra do Espírito Santo. E ali o Filho eterno, juntamente com o Pai e com o Espírito, se encarnou, se fez homem. Há uma discussão na igreja sobre Maria, mãe de Deus, ou Maria, mãe do Filho. Para nós ela é Maria, mãe da natureza humana do Filho. Ela não é nem mãe de Deus e nem mãe do Filho. Ela é mãe segundo a natureza humana do Filho. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele é totalmente Deus e totalmente homem. Por isso que era necessário que ele herdasse e assumisse a natureza humana vindo de uma mulher, para ser totalmente nosso igual, nosso representante. Isso faz com que Maria seja diferente das outras mães? Não. Mas a Bíblia fala que ela é bem-aventurada. Uma vez teve até uma discussão nesse sentido. Algumas pessoas dizendo que os evangélicos desprezam Maria, e não é verdade. Que fique registrado e gravado. Evangélico verdadeiro que crê na Bíblia Sagrada não despreza Maria. Nós só não adoramos e não prestamos reverência a ela ou culto a ela. Nós entendemos que ela foi muito especial na história da redenção, mas é nossa irmã amada, irmã querida, exemplo de fé, exemplo de obediência. Então, aqueles que conhecem a Bíblia tratam Maria nesse nível, com respeito, como todas as outras devem ser respeitadas. Ah, vocês falam mal da mãe de Deus. Eu nunca falei, você já falou? Se você falou, você está errado. Assim como não deve falar mal de Maria nem de ninguém, porque a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que edifique, e que nós não devemos ficar com maledicência em nossos lábios. Mas poderíamos falar mais aqui. Mas ela mesma, Maria, nos deixou um exemplo fantástico de fé e de submissão. Uma mãe que reconheceu no seu filho o seu Salvador. Uma mãe que olhou e falou: olha, realmente, Ele é o Salvador do mundo. E na hora derradeira da cruz, quem estava ali próximo daquela cruz? Lembram da passagem bíblica? A mãe de Jesus estava ali, aos pés da cruz. Não abandonou seu filho, nem na pior hora. É próprio de mãe, não é isso? Não é verdade? Amém, glória a Deus. Por fim, pastor, o que nós fazemos com tudo isso? Talvez fique essa pergunta. Vamos tirar algumas aplicações para essa aqui. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em
Malaquias, que o Senhor nos últimos tempos converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, aplicando essa palavra já para a nossa realidade, o nosso dia a dia, vamos fazer pensar sobre alguns assuntos e ver se são necessárias algumas atitudes. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu não estou enganado, foi no ano de 99, eu estava num congresso no Rio de Janeiro. E a palavra falou tanto com a minha vida, que eu falei, eu preciso acertar umas coisas lá em casa. Sim, porque o jovem rebelde e naquela loucura, no ímpeto da juventude, fala muita besteira para os seus pais. Fala palavras impróprias, palavras agressivas, palavras que doem, palavras que ferem. E eu estava naquele congresso e falei, eu preciso pedir perdão para minha mãe. Eu lembro que eu saí de Penedo, no Rio de Janeiro, peguei o ônibus, fui até Promissão, no estado de São Paulo. Minha mãe não entendeu nada, né, que eu apareci de repente. E eu falei, mãe, eu preciso conversar com a senhora e é urgente. Fala, filho, senta aí. Fala, filho, senta aí um pouquinho. Primeiro, eu quero te pedir perdão por toda palavra maldita que eu disse contra a senhora ou que saiu dos meus lábios e te ofendeu. Ela, não, filho, está perdoado. Mãe assim, né? Está perdoado. Falei, não, mãe, eu te ofendi e eu culpava a senhora e eu falava um monte de coisas que não são dignas da sua pessoa e da sua atitude. Me perdoa. Nós conversamos quase 1 hora ou mais. Graças a Deus conseguimos conversar naquele dia. Mas eu senti a necessidade de chegar para ela e falar, eu reconheço que eu errei, eu fui estúpido, eu fui ignorante, mas não quero ser mais. E eu te peço, me perdoa. Por quê? Porque o Espírito de Deus incomoda quando a gente faz algo contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. E fui pedir perdão para minha mãe. Aquilo foi tão gostoso, foi tão bom. Quando eu fui embora, minha mãe, não sei se ela entendeu tudo aquilo, tudo que significava para mim. Mas eu tinha um misto de carinho e ódio dela. Carinho porque é minha mãe, ódio por causa de tudo que a gente passou juntos. Mas eu falei, não é certo um filho de Deus nutrir um sentimento tão ruim. E em nome de Jesus eu não aceito isso na minha vida. Eu preciso pedir perdão para ela, porque para Deus eu já pedi. Mas faltava acertar com ela e pedir perdão. E Deus proporcionou essa situação. Então, se de repente talvez você precisa pedir perdão para tua mãe, e você entende que essa palavra é para a tua vida, tenha a humildade de pedir perdão. Ah, pastor, minha mãe não merece. Ela não merece ter um filho ingrato desse jeito, não. É verdade, não merece. Ela não merece ter uma filha respondona e malcriada desse tanto. Não merece. Por isso, se você entende essa palavra de Deus para a tua vida, e o Espírito Santo te incomoda isso, quando você tiver uma oportunidade, chega e pede perdão. Pastor, minha mãe já morreu e eu fui desse jeito. Acerta com Deus. Fala, Deus, eu fui muito mal criado para minha mãe. Me perdoa. Me perdoa a ignorância, a minha estupidez, a minha falta de sabedoria. Ah, e se a mãe errou com a gente? Perdoa também. Se a tua mãe errou com você, o que você tem que fazer? Perdoa ela. Olha, é tua mãe. Eu já vi casos absurdos de filhos que não conversam com seus pais. Fica de birrinha, parece uma criança mimada, nojenta, rabugenta, porque não é capaz de se humilhar e falar, me perdoa, eu estou errado. É necessário a gente quebrantar o coração na presença de Deus.
Fala, Senhor, ajuda-me a pedir perdão, ajuda-me a me aproximar, ajuda a chegar lá e falar, me perdoa, eu estou errado. Qual mãe que não abraçaria um filho que te pedisse perdão? Amém. Glória a Deus. Não importa o quanto ele errou com você, teu filho. E se ele vir te pedir perdão, perdoa. Isso não significa que não errou, não significa que não ofendeu, porque tem palavras que doem no coração da mãe. Fica doído, né? Fica ali, parece que remoendo. Mas pede para Jesus, Jesus, eu quero perdoar meu filho, minha filha, e não quero levar essa coisa ruim comigo, em nome de Jesus. Eu acho tão bonito que para aqueles que por causa da natureza do pecado, da desgraça do ser humano caído, que foram abandonados pela sua mãe, vou dar só um exemplo. Eu vou agora no casamento de meu irmão Diogo. Gostando desse irmão, faz nem um ano que eu conheci ele. É irmão por parte de pai, viu? Teve uma época na minha vida que se alguém falasse que era meu irmão, se eu perguntava o pai, dava um abraço. Vamos resumir a conversa? Só perguntava o nome do pai e dava um abraço, porque eu falei, não sei quantos que tem por aí. Mas eu conheci esse irmão Diogo, e a hora que ele foi falar a história de vida dele, eu falei, meu Deus, a mãe parece que tomou remédio para que abortasse e não abortou. E no leito ali da maternidade deu ele embora. E a pessoa que pegou ele, pegou com carinho, levou, e ele ficou muito doente, passou mal um tempo. Passado um tempo, esses pais que pegaram ele morreram também. E ele foi criado. E hoje, pela graça de Deus, no próximo sábado vai estar casando. É um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, irmão na fé. E eu vejo assim e falo, meu Deus, é um milagre da vida que o Senhor faz. Porque ainda que tenham mães que por várias circunstâncias, a gente não está aqui para julgá-las, agem de forma errada, Deus nunca vai agir errado contigo. Deus é pai do órfão e da viúva. Deus é aquele que ampara aquele que está sem amparo. Se pessoas te abandonarem, diz a Bíblia Sagrada, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O Senhor vai providenciar um pai, o Senhor vai providenciar uma mãe na tua vida, que vai cuidar de você, que cuidou de você. Louvado seja Deus! Amém. Aleluia! Porque a promessa de Deus é de amparo, não é de abandono. Diante disso, tome a atitude correta. Honre tua mãe. Tenha consideração com ela. Tenha respeito. Não importa se ela está agindo errado, não te dá o direito de você maltratar, de você ofender, de você xingar. E se ela estiver errada, não estiver andando nos caminhos de Deus, faça oração. Pede misericórdia. E Deus vai agir, como agiu na vida de minha mãe. Agiu na vida de minha mãe. Agora, mês que vem faz um ano que ela faleceu. Mas eu pude ver muitas mudanças na vida de minha mãe. E eu exalto a Deus, porque eu sei que foi Deus que operou. E eu glorifico mais ainda, sabe o que? Foi interpretado a alegria dela ver mudança na minha vida. Amém. Porque eu sei o seguinte: errar é uma consequência da natureza caída, mas permanecer no erro é burrice. Permanecer no erro já é falta de inteligência. E graças a Deus, Deus me iluminou e eu pude entender. Eu não vou viver como ignorante nessa vida, porque o Espírito de Deus operou.
Porque o Deus vivo me trouxe vida e me trouxe entendimento de que minha vida poderia ser diferente e de que minha mãe iria ver os frutos de um filho transformado. E eu tenho paz em Cristo, de que ela viu. Louvado seja o nome do Senhor. Dá essa alegria para tua mãe. Se ela ainda é viva, dá essa alegria à tua mãe. Dá a alegria dela ver o fruto do Espírito na tua vida, de uma pessoa, um homem, uma mulher que honra a Deus. E que apesar de lutas e problemas e dificuldades, não quer viver no erro. E que vai vencer no nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé, vamos orar. Quero orar por todas as mães, por todos os filhos. Essa oração é pela família, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Mas eu quero fazer uma oração de conserto também, para que Deus te dê capacidade de consertar se você agiu que nem eu. Se você agiu que nem eu, Deus vai te dar a capacidade de chegar para ela e pedir perdão. Mas é em Deus, viu? Não é na tua força, não. Espera o momento de Deus, na capacidade que Deus dá, chegar para ela e pedir perdão. E vai preparar o coração dessa mãe para te oferecer perdão também, para te perdoar. Ó Deus, te agradecemos por essa mensagem, dando exemplo bendito da maravilha que é a mãe em nossa vida. Nós te adoramos e te louvamos pelo benefício que o Senhor nos deu, dando uma mãe, ou mesmo Deus, dando uma pessoa que agiu e cumpriu o papel de mãe em nossa vida. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Agora eu peço, Deus, para aquelas pessoas que foram tocadas pelo teu Santo Espírito e que necessitam fazer um concerto com seus pais, especialmente com a sua mãe, que eles recebam a capacidade do Senhor, meu Pai, de procurar o perdão, de pedir perdão, de reconhecer os seus erros. Mas, meu Deus, faz isso de forma tranquila, de forma que seja um momento muito abençoado na vida dele, na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz essa conversão, meu Pai, do coração dos filhos aos pais, de forma que haja paz e harmonia dentro desses lares, nos relacionamentos. Meu Deus, que caia por terra toda obra do diabo, toda obra de demônios, toda ação de trevas, todo conceito maligno que o mundo tenta impor, tudo aquilo que não procede de ti, meu Deus, que venha sobre essa família, que esteja afligindo essa família, que seja afastado, que seja repreendido, no nome de Jesus Cristo. A gente te agradece, Senhor, e roga sobre todos a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. E assentarmos.